a Jéssica do blog Trem Literário e hoje, em homenagem ao outono, que está começando aí uma das estações mais gostosas do ano, eu trouxe algumas recomendações literárias para homenagear essa data tão importante. Eu tenho certeza que há quem goste e quem não goste dessa data de outono. Eu particularmente gosto muito de climas amenos, climas mais frios, eu me sinto melhor nessa época do ano. Então eu trouxe para vocês algumas recomendações de livros que vão aquecer o nosso coração. E sim, estou falando de romances. Então, para começar essa lista, eu não poderia deixar de fora um livro que tem tudo a ver com o outono e que é uma excelente recomendação porque é uma autora brasileira que eu conheci e gostei muito do estilo de escrita dessa autora, que é a Samantha Holtz, Um Renascer de Outono. Então, esse livro tá super temático com essa época do ano. E aqui a gente vai conhecer a história da Ana, que ela, aos 18 anos, ela se vê extremamente frustrada porque ela foi demitida, não passou no vestibular, tá numa cidade que ela não gosta muito, e ela tem que se reinventar o tempo inteiro para tentar superar essa situação de estar num lugar diferente, vivendo uma situação que talvez não seja o tradicional de todo mundo, né? Porque todo mundo, mais ou menos, aí termina a faculdade, aliás, termina o ensino médio, começa a faculdade aos 18 anos, né? Vai fazendo carreira, vai trabalhando, e a Ana vê que outras pessoas, né, outros amigos dela estão nessa fase do todo mundo e ela não tá nessa fase, né? Ela não conseguiu nada do que a maioria conseguiu, mas ela vai aprender muita coisa nessa jornada. Principalmente ela vai encontrar o John, que a gente sabe que vai ser o par amoroso da Ana aqui, mas esse casal ele vai enfrentar tantos desafios e vai trazer tantas reflexões que eu posso definir que esse livro aqui, ele vai ser uma montanha russa de sentimentos. Então a gente, em momentos, em uma página, a gente vai estar dando gargalhadas com as trapalhadas da Ana, e na página seguinte a gente vai estar em lágrimas, porque esse livro, ele faz isso com o leitor o tempo inteiro. E quando você acha que acabou, você vira a última página e a gente é surpreendido por mais e mais emoções. Esse foi o primeiro livro que eu li da Samantha Holtz e eu gostei muito, tá, gente? Gostei tanto que é claro que eu li o segundo livro dela, Quero Ser Bette Levi. Esse livro ele é bem maior que o Renascer de Outono, tá? Renascer de Outono, que foi o primeiro da autora, ó, é bem fininho. E esse livro aqui, gente, a gente vai conhecer a história da Amélie. A Amélie, ela perdeu os pais aos 12 anos e ela tá morando num abrigo para meninas. E ela sempre lembra de uma história que a mãe dela contava, do Doce Acaso, que tinha uma protagonista ali, que era a Bette Levi, que conseguia vencer todas as batalhas do universo. E sempre que as coisas estão dando mal na vida da Amélie, ela se inspira na Bette Levi e fala: eu não quero mais, eu quero ser a Bette Levi, eu quero viver a história da Bette Levi. E por um acaso, tem a oportunidade de entrar na indústria do cinema. Bem por acaso mesmo, tá, gente? Eu não vou entrar em detalhes porque eu acho que esse é uma das grandes sacadas da história, então eu vou deixar você descobrir quando você for ler esse livro aqui, tá? E aí ela acaba entrando nessa indústria do cinema, fica totalmente perdida, mas a vida dela muda da água pro vinho, tá? E essa personagem aqui, ela vai se aproximando muito dessa heroína que ela queria tanto, que ela admirava, que é a Bette Levi. E em vários momentos da história, a gente vai vendo que a personagem aqui, ela tira forças da literatura, de um livro que fez parte da infância dela, para superar os desafios aí da vida jovem adulta em que ela se encontra. Então, é um livro que vale muito a pena. A escrita da Samantha Holtz, como eu disse antes, tanto em Renascer de Outono quanto Quero Ser Bette Levi, ela é muito fluida, muito gostosa de ser lida. Eu acho que a autora, nesse segundo volume aqui, ela evoluiu bastante como escritora mesmo. A gente percebe, até pelo número de páginas, mas a gente percebe o quanto que ela consegue cativar o leitor de uma página para outra. Então, fica a dica se você gosta de romances nacionais. E, claro, falando ainda de romances nacionais, um outro livro para quem é fã de livros de época, de heroínas de época, a gente tem aqui a terceira indicação que eu separei para vocês, que é Volte Para Mim, da Paola Alessandra. Paola Alessandra tem um canal aqui no YouTube, o Livros e Fuxicos.
Eu gosto muito da Paola, já acompanho ela há muitos e muitos anos aqui na internet. E é claro que eu fui comprar esse livro quando ela lançou, inclusive está autografado pela Paola, foi uma foto lá da Bienal de 2018, então esse livro aqui eu guardo com bastante carinho, porque tá autografado e tudo mais. E essa história aqui, gente, a gente vai conhecer a história da Brianne. A Brianne, ela fugiu de casa de Londres, na verdade, aos 16 anos e foi morar na Escócia. Então, alguma coisa aconteceu nesse passado dela que fez ela dar as costas para todo mundo, querer virar a página. Só que em um determinado momento ela precisa voltar para casa. Só que ela deixou a casa, gente, praticamente uma bagunça, porque tinha muitas lacunas do passado da Brianne que a gente vai descobrindo ao longo das páginas, inclusive um amor adormecido aí. Só que a gente não sabe como que essa pessoa que ela deixou para trás vai reagir ao fato de ter se sentido abandonado. Então, será que existe ainda uma esperança para esse casal que foi separado por escolha dela voltar a ficar junto? Como vai ser? Quais são os desafios que eles vão passar? E eu acho interessante porque esse livro aqui, entre os capítulos, a gente tem trechos de cartas espalhados, a maioria é da Brianne, e a gente vai compreendendo, tem um marca-página também aqui, a gente vai compreendendo mais as razões que fizeram essa protagonista largar tudo, achar que na terra dela, na casa dela, no país dela não tinha mais solução e que ela precisava buscar essa solução, essa fuga da realidade em algum outro país. Então aqui a gente tem essa história, também ela tem uma história de bastante reviravoltas, tá? Então se você gosta de romances de época com um toque de reviravoltas, com um estilo um pouco cão e gato no início, porque ele ficou bem magoado com o fato dela ter deixado ele, eu acho que esse é um livro que você vai gostar bastante. Eu gosto de romances de época, tô lendo um pouco mais do que eu lia antes, mas é uma super recomendação, tá? Então fica a dica aí pra você ler Volte para Mim. E pra fechar essa recomendação de outono, porque todas as capas estão combinando, tá, gente? Eu separei capas que combinam com o outono. Eu vou recomendar um dos meus autores de romance favoritos. Se você me acompanha aqui no canal há mais tempo, você sabe que esse cantinho aqui da estante aqui, ó, é só dedicado para ele, que é o Nicholas Sparks. Eu já li vários livros desse autor, mas sempre tem um ou outro que acaba marcando a gente de alguma maneira. E eu não poderia deixar essa recomendação de outono passar sem falar para vocês do livro A Escolha, do Nicholas Sparks. Esse livro aqui eu li muito antes da adaptação cinematográfica, eu li logo quando saiu. E aqui, gente, a gente tem uma história da protagonista, que ela se muda de cidade, ela não conhece ninguém ali, ela abre um barraco danado com o vizinho no primeiro dia que ela tá lá. E aí, no dia seguinte, ela percebe que os cachorros dela estão doentes e ela precisa levar um veterinário. Como a cidade é pequena, eles indicam o único veterinário disponível na cidade. E adivinha só quem é? Sim, é o vizinho que ela armou um barraco na noite anterior. E aí a gente já sabe, né, gente? Estilo Nicholas Sparks, é claro que esse casal vai se apaixonar, mas eles vão enfrentar muitos desafios. Essa é a parte 1 do livro. A segunda parte do livro, ela é uma parte mais tensa, porque um desses personagens vai ter que tomar uma decisão que vai ser, assim, extremamente importante para a vida do outro parceiro aqui. Então eu não vou contar muito pra vocês sobre essa segunda parte, mas eu acho que essa divisão em parte 1 e parte 2, embora não esteja nessa edição, tá? Não tá marcado parte 1 e parte 2, mas quem for ler esse livro vai entender o que eu tô falando. A gente vai passar por momentos de extremamente tensos, tá? Da segunda parte do livro, porque a gente sofre junto com esse personagem, a gente não sabe o que vai acontecer, e quando a gente fala de Nicholas Sparks, a gente sabe que tudo é possível, tá? Tudo é possível, todos os cenários são possíveis. Então aqui não é diferente, a gente já espera vários finais e o livro ele consegue nos surpreender no final do livro aqui. Eu acho que foi um final que combina com o estilo do Nicholas Sparks e que foi um final que eu fiquei muito satisfeita também. Então é isso, tá, gente? Então essas foram as minhas recomendações de outono e olha só, se eu colocar as capas pertinho, elas até combinam, tá? Então quatro recomendações para vocês de outono, para vocês ficarem quentinhos aí com histórias de romance, para aquecer o coração de vocês. E me contem nos comentários, gente, qual é a recomendação que vocês têm para mim, para comemorar este outono, qual o livro de romance eu deveria ler, qual autor que eu ainda não mencionei aqui no canal que vocês querem ouvir falar.
Me contem nesses comentários pra gente ir trocando essas dicas literárias. Se você é novo por aqui, eu já tenho 2 livros de suspense publicado. A Quarta Dama é o meu segundo livro e A Morte Oferece um Drink é o primeiro livro publicado pela Amazon. E A Quarta Dama foi publicado pela editora Flive no ano de 2022. Vou deixar o link aqui embaixo caso vocês queiram conhecer o meu trabalho e os meus livros. Um super beijo e até o próximo vídeo!